Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao meu canal Rafael Brito, Exército São Rafael. E hoje eu começarei com você aqui toda semana um vídeo sobre as heresias do nosso tempo e as heresias do passado, tão novas e tão atuais. Deixe seu like, compartilhe e mande esse vídeo para mais pessoas. Bom, como apologeta católico, eu preciso de me colocar como alguém que também precisa defender a nossa fé, a doutrina, a sã doutrina da igreja. Diante de uma situação que estamos vivenciando nesse tempo, de grandes cismáticos, sede-vacantistas ou até mesmo anticlericais, seja dentro da igreja como também fora dela, eu quero trazer para você, que me acompanha aqui no canal, toda semana eu vou falar com você sobre algumas heresias que no início da igreja existiu, que a igreja combateu, e que hoje, com outra roupagem, com outro nome, está voltando. Eu quero começar falando com você sobre uma heresia, ou uma heresia antiga, né, que é o novacionismo. Novacionismo é um movimento que nasceu durante o princípio, o início da igreja, ali formado por um homem, né, por um sacerdote chamado Novaciano. E o que o novacianismo pregava naquele tempo? Primeiro, eles recusavam-se a readmitir em comunhão aqueles que eram chamados de lápice. E eu vou já falar para você quem são os lápices. Os lápices são os cristãos batizados. Lembremos que a igreja do terceiro século, do primeiro, terceiro, quarto século, sofria perseguição em alguns lugares, sobretudo no Império Romano. E acontecia que por causa das torturas, por causa de tantas situações também, de causa específica do local, muitos cristãos na época renegavam a Jesus por causa das torturas que sofriam. Lembremos o que São Tomás de Aquino fala, por exemplo, sobre a realidade da liberdade e da vontade enquanto exercida, enquanto deliberação, quer dizer, enquanto eu quero aquilo plenamente, ou quando eu sou persuadido por essa situação. Então, para Tomás, um exemplo, eu só sou livre se eu tomo a liberdade, a escolha, sem nenhuma pressão externa. A partir do momento em que, por tortura e por tantas outras coisas, essa liberdade, ela é de alguma forma suprimida ou parcialmente suprimida. Ora, os lápices, eles eram cristãos que viviam a sua vida. E nós lembramos então que nesse tempo da perseguição, que foi uma grande perseguição, a perseguição do imperador Décio, onde se fazia os sacrifícios aos deuses e também ao imperador, todo romano, todo cidadão romano, ou todo cidadão sujeito ao Império Romano, tinha que oferecer incenso aos deuses, incenso aos até próprio culto ao imperador. E isso era feito de propósito para poder também descobrir aí quem eram os cristãos escondidos, porque até então muitos viviam na clandestinidade, como também viviam escondidos. Ora, o que se exigia? Se exigia que se pegasse um incenso e apresentasse o incenso. Se alguém denunciava você que você era cristão, que você adorava Jesus, que você era monoteísta, católico, cristão, então exigiam que você então apresentasse esse incenso aos deuses. E foi aí que os mártires, grande exército de mártires que nós temos, disseram não e renegavam por duras torturas. Mas acontecia também que muitos cristãos, sobretudo aqueles que tinham começado o caminho de fé e que não tinham uma fé madura, quando eram denunciados, acontecia que esses irmãos, por fraqueza, também por tortura, eles acabavam por oferecer o culto aos deuses, ofereciam incenso. E por causa disso, então, eles eram chamados de
de lápice, né? Ou aqueles que tinham separado da igreja, aqueles que tinham sido completamente excomungados da igreja. Esses irmãos, depois que terminou a perseguição, eles se arrependeram. Então eles voltaram e pediam à igreja no seu tempo, isso foi um grande problema que teve na igreja, se pediu naquele tempo para ser readmitido na igreja. Por causa disso, né, aconteceu os sínodos de Cartago e o sínodo de Roma, né, no ano 251, com São Cipriano conduzindo aí. E São Cipriano foi um grande bispo que bateu de frente contra a heresia dos novacianos. O que os novacianos diziam? Eles diziam o seguinte: olha, nós não podemos aceitar de novo os lápices na igreja, nós não podemos aceitar de novo os que negaram a Jesus, porque eles negaram e estão condenados para sempre. Aí São Cipriano de Cartago dizia assim: mas e Pedro, que negou a Jesus e voltou, e Jesus o perdoou? Né? Tertuliano, de um lado, também iria dizer que não, que esses cristãos não deveriam mais serem readmitidos, eles estavam condenados para sempre, e os comparava a Judas. São Cipriano de Cartago então se colocou e disse: não, nós temos que ter uma ideia segundo a ideia de Jesus Cristo, né? Bom, o concílio então foi feito composto por 7 bispos e alguns sacerdotes e 8 diáconos. Nesse sentido, o São Cipriano, ele excomungou felicíssimos e os 5 sacerdotes que também eram desse parecer contra os lápices. A respeito dos lápices, o que nós podemos dizer, que são chamados de caídos, a palavra lápis significa quem caiu, eram os apóstatas, os cristãos que renegaram sua fé durante as perseguições. E o tema aqui envolve todos os outros. Tem o sacrificante, que são aqueles que ofertavam, os turificantes, aqueles que entregavam incensos, né? Os libelalistes, cristãos que falsificavam o certificado, o atestado de libelos, né? Ou de alguém que conseguia suborno das autoridades. Os actafacientes, que eram os que mentiam de forma para salvar sua vida, né? E os traditores, os traidores, que são aqueles que entregavam também as autoridades eclesiásticas, sempre diante da tortura. Diante disso, São Cipriano de Cartago ele se coloca completamente aberto para poder acolher esses irmãos, sobretudo aqueles que permaneceram, que não permaneceram fiéis diante das torturas e que voltaram e que pediram, né? Ao mesmo tempo, nós vamos ter aqui também a realidade de quando o Papa Fabiano falece em Roma, nós vamos ter aqui o Papa Cornélio, que vai ser eleito, e o padre Novaciano se proclama antipapa, alegando ser o defensor da disciplina rigorista, da sã doutrina da igreja, e ele se recusa então terminantemente a aceitar todos aqueles que arrependidos querem voltar para a igreja. Começa a colocar um discurso teológico bonito, uma palavra forte, usando as Sagradas Escrituras, documentos da igreja. Eu não sei se isso ressoa como muito presente para você. Porque os anti-lápices eram pessoas rigoristas, a tal ponto de se sentirem puríssimos, são chamados assim, né? E eles vão bater de frente profundamente contra, por exemplo, São Cipriano de Cartago, que como um bispo que também tem a pastoral, que visita as pessoas, que não ficava somente nos estudos, mas tocava a realidade da sua sociedade e da sua igreja, vai defender, e sim, a volta. Nesse sentido, então, vai acontecer algo poderoso, né? Naquele momento de tanta confusão, nós vamos ter aqui, na África, depois, mais um pouco atrás, na província romana, o cisma donatista que surge contra o tratamento dado aos lápices, principalmente pelos traditores. E diversos sínodos foram realizados para resolver a questão dos donatistas. Por exemplo, o concílio de Ovira de 306.
Veja que o tempo inteiro aqui a igreja está se defendendo de inimigos internos de dentro da igreja. Não são externos, não. Os inimigos que a igreja possui não é Satanás. Satanás já é inimigo declarado e ele está vencido. Não é o mundo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas são os membros da própria igreja. São aqueles que se colocam como novaciano, como aqueles que defendem a sã doutrina da igreja, se colocam contra o Papa, se colocam. Vemos que Novaciano dizia, ele não reconhecia o Papa, o Papa do seu tempo, o Papa Cornélio, né, como Papa. Ele dizia que esse Papa foi eleito, vamos colocar aqui, injustamente, não foi feito Papa de verdade, porque pelo seu modo de tratar com os infiéis, ele era muito frouxo, ele era muito misericordioso, ele era muito bonzinho. Então esse Papa não devia seguir-se, porque esse Papa não seguia a sã doutrina da igreja. E eu preciso de tratar com você sobre isso, porque hoje nós estamos num tempo moderno, aonde, claro, o Papa Pio X, ele denunciou o modernismo na igreja. E o que é o modernismo? Tentar reescrever a história, reescrever a própria tradição da igreja, tentar destruir a verdade com a mentira, né, que é impossível fazer isso. Mas existem também, do outro lado, os modernistas progressistas, que são aqueles que querem destruir a igreja, e os modernistas conservadores, mas que não se reconhecem assim. Como assim modernista conservador, Rafa? Segundo aquilo que São Pio X vai dizer, que são aqueles que deturpam a verdade, aqueles que também querem fazer a verdade ao seu meio prazer. Assim caem em heresia. O Catecismo da Igreja Católica, número 289, vai falar para nós sobre o que é heresia. Ele diz assim, ele vai falar sobre incredulidade e negligência da verdade. Tá, então, você manipula a verdade e você não recusa voluntariamente de reconhecê-la. Ele diz, chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. Chama-se apostasia, o repúdio total à fé. Mas veja, chama-se cisma a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Chama-se cisma. Não estamos diferente do tempo de Novaciano, não estamos diferente do tempo de São Cipriano de Cartago. E nós precisamos nos levantar. Precisamos de Ciprianos do nosso tempo, que tem um olhar segundo o Evangelho, que consegue enxergar a verdade, que consegue defender a verdade e consegue anunciar Cristo. Nós estamos vendo um movimento antipapista, antipapa e também antipapista, um movimento anti-igreja, anti-bispo, anti-tudo. De novo eu digo, eu concordo com tudo que o Papa Francisco fala? Não. Quando ele fala enquanto Papa, sim. Quando ele trata assuntos como política, algumas vezes ele não é claro. Mas ele será o meu Papa. Ele é o meu Papa. Sempre será meu Papa até o seu sucessor. Ele é o sucessor da cátedra de Pedro. Aí você fala, Rafael, por que você está falando tanto do Papa desse tempo? Você está defendendo o Papa por quê? Porque essa é a nossa missão. Nós temos que estar sujeitos ao sucessor de Pedro e aos nossos bispos. Claro, mas tem os bispos que não estão tratando a doutrina, estão desviando, como muitos bispos no Brasil fazem. Claro, temos que denunciar. Mas temos que denunciar com o sentido de caridade, de amor. Então, nós estamos vivenciando o novacionismo no nosso tempo. Daqueles que se sentem melhores, daqueles que se sentem puros, daqueles que levantam os olhos e
levantam o queixo diante dos outros para apontar, mas esquecem muitas vezes, como dizia mais uma vez São João Clímaco, de apontar a si mesmo e condenar-se a si mesmo, batendo no peito dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Possamos fugir desse pecado grave que nos leva ao cisma, que nos leva à falta de comunhão com a igreja, que nos faz percorrer um caminho sozinho, fora da noiva de Cristo. Deixe seu like, compartilhe, mande para os seus amigos, faça com que essa série Heresias da Igreja vai ser feita toda quinta-feira aqui. Eu vou falar para você sobre um tipo de heresia. E compartilhe, se inscreva no canal, escreva aqui nos comentários também o que você achou e se você se identifica. Deus te abençoe, estamos unidos no Senhor.